What is up, everybody? Professor William aqui para a nossa live que nós fazemos uma vez por semana. A dica é a diferença entre history e story. É alguma coisa que dá muita confusão para meus alunos. Qual é a diferença entre history e story? Então, a tendência é querer falar I'm going to tell you a history. Eu vou te dizer uma história. Só que em inglês, history significa alguma coisa que nós aceitamos como fato sobre o passado. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu aprendi que Cristóvão Colombo era um cara muito bom. Agora sabemos que não é bem assim, mas na época nós aceitamos como história. Então, quando nós falamos de coisas que aconteceram no passado, que são aceitadas como fato, daí nós usamos history. Então, quando nós falamos da matéria, nós usamos history com H. History com H. Agora, quando nós falamos de story, story pode ser ou de fato ou de alguma coisa que é ficção. I can tell you a story about my childhood. Eu posso te contar uma história sobre quando eu era criança, sobre a minha juventude. Essa história, the story, seria verdadeira. Or I can tell you a story about when I caught a fish. Eu posso contar uma história de quando eu fui pescar. Aquela coisa, nós temos até um termo, fish stories. Fish stories são aqueles que seu avô, seu tio que gosta de pescar, essas pessoas contam sobre o peixe muito grande, que provavelmente não foi, o peixe muito grande que eles pegaram e como foi a luta e tudo isso, que talvez não seja exatamente do jeito que eles contaram. Então essa é a grande diferença. History é uma matéria, alguma coisa que nós aceitamos como fato sobre o passado. E story é relato. Em inglês, essa coisa pode ser ou uma coisa verdadeira ou uma coisa de ficção. Story pode ser qualquer um dos dois. Hoje estamos falando de a palavra em inglês que é C-L-O-S-E. Agora, o problema é que nós temos uma palavra que significa fechar e nós temos uma palavra que significa perto, e as duas palavras são escritas do mesmo jeito. Então é o seguinte, primeiro é como mangue mangue em português, né? Que você só pode saber pelo contexto qual é a manga que a pessoa está falando. Mesma coisa aqui com essas duas palavras. Então a primeira palavra é fechar, que é to close. Close, C-L-O-S-E, e o C-L-O, clo, é a mesma pronúncia nas duas palavras, só que quando nós falamos de fechar, é close, daí o som de Z no final, close. Please close the door, por favor, feche a porta. Daí nós temos também, ligado com esse verbo de close, nós temos o adjetivo closed. The store is closed, a loja está fechada. Então nós temos close, to close, de fechar, e nós temos closed, de fechado. Outra coisa que nós temos é também C-L-O-S-E, só que é close. Close, então C-L-O, mesma pronúncia da primeira palavra, clo, daí o som de S no final e não o som de Z. Close, close é perto. Perto ou até eu uso muito na sala de aula, quando chegamos no ponto onde nós falamos mais inglês, eu digo close para dizer quase, ou dizer chegou perto, seria o sentido mais literal. Então nós temos close, perto. Daí, close com Z, fechar, closed, fechado, close, perto. Daí essa é a diferença. De novo, essas palavras são escritas do mesmo jeito, mas tem diferença no som de S e no som de Z. É assim que nós podemos saber a diferença na pronúncia. Agora escrita, nós podemos saber só pelo contexto. A dica de hoje é como se diz depois de amanhã. Então, nós temos yesterday, que é ontem, today, que é hoje, tomorrow, que é amanhã, e nós temos depois de amanhã.
O problema é se você tentar traduzir literalmente depois de amanhã, fica after tomorrow. Depois, after amanhã, tomorrow. Mas o problema em inglês em falar isso é que significa depois de amanhã. Ou seja, pode ser o dia depois de amanhã, pode ser 2 dias depois de amanhã, pode ser 1 mês depois de amanhã, pode ser 1 ano depois de amanhã e por diante você entende o que eu estou falando. Então, o que acontece? Para especificar depois de amanhã, ou seja, o dia depois de amanhã, você precisa falar the day after tomorrow. Não só after tomorrow, como em português pode falar o dia depois de amanhã, mas pelo menos aqui em Palmas, nessa região onde nós moramos, a maioria das pessoas falam depois de amanhã, querendo dizer o dia depois de amanhã. Então você não só fala after tomorrow, porque tem situações onde nós falamos you can call me after tomorrow. Você pode me ligar depois de amanhã, ou seja, qualquer dia. Pode ser o dia depois de amanhã ou, como o exemplo antes, 1 semana depois, 1 mês depois, mas algum tempo depois do dia que vem depois de amanhã. Então, isso é muito importante. Se quiser especificar o dia depois de amanhã, precisa falar the day after tomorrow e não só after tomorrow.